Pessoal, principalmente em tempos em que a gente tem que estudar mais sozinho também, né? Além, é claro, de todo o apoio que a gente vai oferecer a vocês, eu acho que é extremamente importante a gente não só entender o inglês, mas entender como aprender o inglês, né? Eu acho que não é à toa que acontece de pessoas, por exemplo, passarem 5, 10 anos estudando inglês e não conseguir falar inglês. Tem uma razão para isso, né? Por que, por exemplo, a maioria das pessoas que se formam em inglês, se a gente pegar todas as pessoas de universidades, né? Eu estou falando de curso de graduação. Por que a mais da metade deles não falam inglês, né? Por que a gente vai para a escola, por exemplo, e a professora fala menos que o aluno que faz um cursinho, né? Como que pode isso? Eu acho que há uma razão para isso. Há diversos desdobramentos para isso que eu vou falar, mas eu acho que por enquanto vamos pensar assim: o mais importante do inglês não é entender, ok? Entender é só um passo num caminho que, digamos, é muito mais extenso que o entendimento, né? Para tentar ilustrar essa minha ideia, eu vou falar uma coisa que todo mundo que me conhece sabe que eu falo a todo tempo, que é o inglês. Ele está muito mais próximo de uma atividade física do que história, geografia, uma matéria, né? Como eu falei isso para todo mundo, então me desculpa para aqueles que são os meus alunos, mas eu sei que muitos que estão escutando não são. E não se preocupe, quando vocês se tornarem os meus alunos, provavelmente eu vou falar mais umas 35 vezes isso, né? Mas eu repito isso todo o tempo porque o ganho que a gente pode tirar desse raciocínio é muito grande, né? Então vamos lá. O inglês, as duas preposições que eu estou colocando aqui. No inglês é muito mais importante algo mais do que entender, né? Segunda preposição é o inglês, ele é muito mais próximo de uma atividade física, de dançar, por exemplo, do que de uma matéria, né? Então vamos lá, vamos pegar o exemplo da matéria, né? Então, como que geralmente a gente pensa que a gente aprende, né? Tem um professor, o professor fala coisas, a nossa cabeça é uma caixinha, a gente abre essa caixinha, o professor coloca as coisas lá dentro, a gente fecha a caixinha e pronto, conhecimento é nosso, conseguimos fazer, ótimo, é assim que a gente aprende. Tá, vamos tentar usar esse raciocínio para aprender a dançar, tá? Então vamos lá, a professora vem. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira contratar uma professora para me ensinar a dançar, porque eu só sei a dança do copo e a dança do bolso, sabe? A dança do copo que você fica assim na festa, a dança do bolso que você vê aqui, né? Então, vamos supor que eu queira contratar essa professora para me ensinar a dançar, e ela vai fazer o seguinte: ela vai me dar uma instrução, ela vai me dizer, olha, você vai fazer 2 passos para frente, um para o lado, uma mão vai aqui, a outra mão vai aqui, uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cintura, e assim por diante. Se eu não for, né, se eu não tiver nenhum problema de memória, e eu não preciso ser um aluno gênio para conseguir lembrar essa informação, estudando 5 minutos, né? 2 passos para frente, um para o lado, uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cintura, um movimento é sexo e assim por diante. Só que percebam, o fato de eu saber essa instrução não significa nem de perto que eu sei dançar. Com o inglês é exatamente a mesma coisa. O fato de eu ter entendido, o professor coloca aqui no quadro, olha, I am, you are, etc, etc. E aí vocês, entendi, faz lá no exercício bonito. Não quer dizer que vocês estão dominando o verbo to be, né? O fato de vocês escutarem, por exemplo, uma frase, o fato de vocês conseguirem entender essa frase não quer dizer que vocês vão conseguir fazer essa frase, vão conseguir falar essa frase. Há uma diferença bem grande entre conhecimento passivo e conhecimento ativo, né? Uma atividade física,
como a dança, como dirigir, como nadar, como o inglês, ele requer muita atividade, né? Mas aí a gente pode voltar para aquele velho lugar comum. Todo mundo fala, é verdade, inglês é prática. Mas as pessoas nunca pensam o que significa inglês é prática. Qualquer coisa é prática. O que quer dizer prática, né? Prática requer a seguinte condição. É uma coisa que você já entendeu faz muito tempo e você continua tentando fazer, né? Quando uma pessoa, a professora de dança me disse 2 passos para frente e 1 para o lado, eu já entendi isso lá na primeira aula. E seria absurdo a professora gastar o tempo dela tentando me falar, olha, lembra que é 2 passos para frente e 1 para o lado? Eu sei que é porcaria de 2 passos para frente e 1 para o lado, mas eu não consigo fazer porque as minhas pernas não mexem direito, né? E como que eu faço para... O que eu faço então? Vou estudar mais? Não, eu vou fazer com que as minhas pernas tenham um ritmo e vou tentar mais uma vez até conseguir. Tá, tô falando muito sobre dança, parece que eu não tô falando sobre inglês. Vamos na prática, né? Para vocês, alunos CCE, que conhecem repetições, que conhecem os drills, que conhecem todos os LCPs e assim por diante. Isso significa, pessoal, que a repetição, por exemplo, que a gente faz em casa, que eu quero que vocês façam em casa, que em nome de Jesus vocês vão fazer em casa, é extremamente importante. Eu sei que o aluno às vezes fala, nossa, mas eu vou ter que repetir aquilo lá que eu já fiz e eu já entendi tudo. Nossa, por que eu vou ficar fazendo uma coisa que eu já sei? Daí a minha pergunta para vocês é, você já sabe? Sabe mesmo? Então, faça o seguinte teste. Pega a lição 1, né? A lição 1 que você fez. Lembra que vocês têm o aplicativo de vocês entram na internet, e se precisarem de ajuda, manda mensagem que a gente ajuda vocês. Mas vamos lá, vocês estão lá, abrem a situação. Vocês conseguem? Toca a situação, pausa, repete na lata. Toca, pausa, repete na lata. Toca, pausa, repete na lata. Toda a situação? Você consegue fazer isso com entonação correta? Né? Se você consegue, parabéns! Vamos para outro exercício, mande mensagem para o professor de vocês, mande mensagem para mim, a gente vai achando outro exercício para vocês. Mas eu sei que as repetições são um desafio para todo mundo, né? Então o que eu estou propondo para vocês como um exercício no meio de muitos exercícios nesse contexto de inglês não é entender? Eu estou propondo 2 ou 3 repetições perfeitas por semana, ok? Repetição perfeita é o seguinte, aquilo que eu falei para vocês quando eu mencionei a pergunta que vocês têm que se fazer. Toca, repete, toca, repete, toca, repete, toca, repete. Mas percebam, você não pode ficar titubeando, você não pode ficar com entonação artificial e você não pode ler em lugar nenhum, né? Vamos lá, exemplo, né? Então a frase é What an interesting name, ok? What an interesting name. Então vamos lá, vocês colocaram, o cara falou What an interesting name, vocês colocam de volta What an interesting name. Aí, o que ele está falando? Aí vocês tentam What interesting name. Isso não está bom ainda, correto? Vocês esqueceram do N, por exemplo. Aí vocês falam What an interesting name. Melhorou? What an interesting name. Como é que tá a tua pronúncia? Tá boa? What an interesting name. Tá bom, você conseguiu bonitinho, mas você consegue falar isso rápido? What an interesting name. Tá, você conseguiu falar rápido, mas você consegue falar isso com a mesma entonação? What an interesting name. Perceberam? Para vocês chegarem até o ponto da repetição perfeita, que é o DVD fala, você imita, pode acontecer que vocês tenham que passar por diversas etapas, e essas etapas são naturais, ok? A gente não espera que o aluno escute e responda, escute e responda, escute e responda. É uma coisa trabalhosa. Assim como uma professora de dança não espera que ela vai me dizer como dançar, me mostrar uma vez e eu vou sair dançando sem errar, né? Mas para que a gente adquira a agilidade de uma pessoa que dança bem, de uma pessoa que fala inglês bem, para que a gente adquira a fluidez, né, de quando a gente está falando, a gente tem que fazer esse exercício repetitivo, né? Então é isso que eu estou propondo para vocês, ok? Mais uma coisa, por que entonação é tão importante?
Porque no inglês isso é parte essencial da expressão, ok? No português existe entonação também, né? Com certeza absoluta, mas a nossa entonação ela é mais, digamos assim, restrita. Quando que a gente usa entonação? A gente usa entonação quando eu estou fazendo uma pergunta, né? Ele é o João, né? Ou, por exemplo, em situações de confusão. Vamos supor que a minha frase regular seja: ela foi ao shopping ontem com o João. Né? E você me pergunte: ela foi ao shopping ontem com a Maria? Eu falo: não, ela foi ao shopping ontem com o João. Perceberam? Não, ela foi ao shopping ontem com o João. Né? Você também poderia ter me perguntado: ela foi ao cinema ontem com o João? Eu falo: não, ela foi ao shopping ontem com o João. Perceberam? Beleza, isso no português a gente tem, quando tem mal entendido, mas no inglês isso é com toda frase. Toda frase no inglês a gente vai ter a entonação vai, digamos assim, play an important role. How do you say that in Portuguese? Exercer um papel fundamental na comunicação. Tá. Então, em teoria, a gente teria que aprender os padrões de entonação no inglês. Eu posso dizer para vocês que tem diversos livros tentando ensinar o padrão de entonação no inglês. Ótimo! Isso é fantástico. Aconselho, quando vocês estiverem lá nos livros, né, posteriores, a tentar fazer isso. Mas percebam, o que vai acontecer então? Vocês vão ter que fazer um curso inteiro de entonação? Ou vocês vão ter que esperar a vida inteira de vocês falando um inglês mais artificial até chegar no momento em que vocês vão poder trabalhar com a entonação de vocês e falar mais naturalmente? É aí que vem a solução da repetição. É por isso que o CCIE faz tanta repetição. Olha que estranho esse gesto de mão, eu nunca faço, acho que é porque eu estou sendo gravado. É por isso que a gente faz as repetições, a gente encourage, né, os alunos a fazerem repetições sempre que eles puderem. Porque você não precisa estudar teoricamente a entonação. Né? Se você, quando você estiver repetindo, você cuidar não somente com a tua pronúncia, não somente que todas as palavrinhas estão lá, não somente com a rapidez com que você está falando, né? E uma rapidez natural, assim, não precisa ser corridaça, né? E se você se preocupar com a entonação, tipo, tentar imitar o cara, tentar imitar com todos os detalhes, isso vocês vão adquirindo implicitamente, né? E uma vez que vocês adquirem tudo isso implicitamente, quando vocês chegam lá na frente, que em teoria vocês teriam que estudar entonação, vocês não precisam, porque percebam, americano nenhum ou nativo nenhum precisou estudar entonação quando eles eram criança. Eles pegaram por causa do contato com o idioma, ok? Por causa disso, que algumas pessoas, quando chegam lá no intermediário, o inglês flui melhor e algumas pessoas não tanto assim, né? Ele praticou, fez tantas vezes que quando vem de um jato, digamos assim, e o outro ele tem que ficar pescando palavras aqui e ali. É claro que a repetição não é a única coisa que nos vai levar à fluência, mas essa mesma lógica a gente pode aplicar para todas as áreas do conhecimento no inglês.